Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho, e vim aqui trazer uma informação para vocês com relação ao nosso peixe, o nosso querido tricampeão da Libertadores da América, que eu já antecipo, não é nada legal, porque o Santos tomou um transfer ban na FIFA, e vamos repercutir essa informação aqui neste vídeo. Por isso, desde já eu agradeço a presença de todos vocês. Peço para que deixem o seu like e se inscrevam, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Antes de repercutir essa informação, vamos falar da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com muita responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas, todas as estatísticas, onde que eu encontro? Na Blaze. E lá na Blaze, pessoal, tem diversos campeonatos, modalidades esportivas, tem basquete, tem Champions League, tem Europa League, tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Argentino, tudo. A Blaze é uma casa completa para você palpitar. E como que eu faço para palpitar na Blaze? É simples. Basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilizando a câmera do seu celular e coloque o código VARANDA FC para fazer o seu cadastro e palpitar com muita responsabilidade. Lembrando, utilize apenas aquele valor que jamais fará falta nos seus cofres, tá certo? Afinal de contas, o Varanda é Blaze, o Neymar é Blaze e você, vem pra Blaze, você também. Então bora lá, pessoal. Hoje, no finalzinho da manhã, começo da tarde, ali por volta do meio-dia, o GE, matéria assinada pela Ana Canhedo, Bruno Gutierrez e também o José Edgar de Matos, eles publicaram que o Santos está impedido de novos jogadores porque um novo transfer ban pela FIFA já foi imposto no site oficial da entidade. E essa punição se dá por conta de quê? Pelo João Basso, o Santos que deve cerca de 2,6 milhões de euros pelo zagueiro brasileiro ao clube português, coisa que o Santos não efetuou o pagamento e que inclusive, pasmem, pegou o Santos de surpresa. Esse transfer ban pegou o alvinegro praiano de surpresa. O Santos acreditava que tinha até o dia 26/2, ou seja, 26 de fevereiro, para fazer o pagamento até o clube português, e por isso essa decisão pega o alvinegro praiano de surpresa. Com isso, o Peixe, até que pague o Arouca de Portugal, está impedido de registrar novos jogadores em 3 janelas de transferências. Caso o Santos não quite essa dívida durante esse período, o Peixe pode tomar punições esportivas, como por exemplo, perda de pontos no Campeonato Brasileiro ou também algumas outras sanções em outros torneios. Ou seja, o Santos que trouxe Christian Oliva não pode ser registrado. Que legal, né? O cara viajou, o cara treinou, o cara fez exame médico, o cara conheceu seus companheiros, ele está em Santos, esteve no CTR Pelé na reapresentação do elenco e ele não pode ser registrado. Porque a nossa incrível diretoria foi pega de surpresa. Meu Deus do céu, o transfer ban veio. O transfer ban veio. Não acredito. Talvez tenha sido essa a reação da nossa magnífica diretoria. Surpresa para quem, afinal? Como diz aqui na matéria do GE, né? Dizendo que o Santos foi pego de surpresa. Né? O Santos passou a informação para os jornalistas dizendo que foi pego de surpresa com essa situação. Mas surpresa para quem? Sendo que, desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe que o Santos tomaria o transfer ban na FIFA porque não pagou o Basso. Básico, não tem surpresa para ninguém nisso aí. E outra, a gestão mandou uma nota para o próprio veículo, para o próprio GE, lá na primeira matéria com relação a esse transfer ban do João Basso, dizendo que é uma herança maldita. Mas maldita para quem, afinal de contas? Porque herança do Rueda para vocês? Negativo. Primeiro que vocês são uma continuidade do Andrés Rueda Garcia, porque não mudou nada da gestão Andrés Rueda para a gestão do Marcelo Teixeira no quesito administrativo. Em campo, eu até vejo que o Santos pode ter um jogador aqui melhor a colar do que outro em 23, mas administrativamente falando, para mim é a mesma coisa. É uma gestão que não paga dívida, é uma gestão que cresce a dívida do clube e uma gestão que toma decisões duvidosas em situações esportivas. Renova contratos absurdos, contrata jogadores pagando valores altíssimos e o resultado dentro de campo é péssimo, como sempre. Como é de padrão de qualidade ou não qualidade do Marcelo Pirillo Teixeira. Então vejam só que situação feia para o Santos, né? Por que será que quando o Santos vai negociar com um clube argentino, esse mesmo clube pede à vista o negócio para o Santos? Porque sabe que o Santos não paga ninguém. O Santos não paga ninguém, ponto. Essa é a verdade. O Santos ele se enche de dívida e não paga. E um ponto que me assusta, eu até trouxe esse exemplo lá no nosso programa de hoje, lá no Santos Total, é o seguinte: o Santos pagou, segundo informações, salvo engano foi o Musetti que comentou, pagou o Moisés à vista. Pagou os 2 milhões de dólares
para ou euros, enfim, para o Fortaleza pelo Moisés. Cara, não é matemática básica? Você está devendo 2,5 para o Arouca. Essa dívida de 2,5 pode fazer com que você fique impedido de registrar novas contratações. Logo, qual que seria o mais óbvio? Olha, eu tenho 2 de euros. Deixa eu pagar essa pendência com o Arouca, me livro de um problema e eu abro negociação com outros jogadores. Não é esse o beabá? Não. Para nossa diretoria, não. Para nossa diretoria, deixa eu contratar um jogador, manter a minha dívida aqui com o clube português e depois perder a oportunidade de registrar um novo jogador porque eu tomei o transfer ban. Cara, é de uma burrice, com todo respeito, inacreditável. É igual o exemplo que eu citei lá, é básico. Se você, aí na sua residência, não pagar a conta de luz, o que vai acontecer? Vai cortar. É a mesma coisa do transfer ban. Se você não pagar o outro clube, o que vai acontecer? Você vai tomar punição. E aí você não vai poder fazer o quê? Registrar novos jogadores. Agora o Santos está impedido de registrar o Christian Oliva, que basicamente o Oliva agora ele não tem emprego, né? O Christian Oliva não tem mais emprego. O Christian Oliva não é mais o Nacional, só que o Santos não registrou ele. Ou seja, temos um desempregado lá na Vila Belmiro. Parabéns, viu, Alexandre Matzão? Parabéns, Marcelo Pirillo Teixeira. Porque você diz que é uma herança maldita, mas foi o senhor que não devolveu o jogador para o próprio Arouca de Portugal em janeiro de 24. Você teve a chance de fazer isso e não fez. Você confiou no outro incompetente chamado Alexandre Galo, que manteve o João Basso no clube. E a culpa não é do Basso, tá? Que fique bem claro. O João Basso não tem culpa de nada disso. A culpa é totalmente da instituição Santos Futebol Clube. Ainda na instituição, na gestão de Marcelo Pirillo Teixeira. Ele diz que é uma herança maldita, mas se eu não estou louco, ou não sou um cara burro em matemática, para mim o Santos, desde que o Basso chegou, a gestão assume e começa a trabalhar de fato em 01 de 2024, eles tiveram o ano inteiro de 24, 12 meses. O ano inteiro de 25, mais 12 meses, 24 meses, mais o primeiro mês de janeiro, 25 meses para pagar uma dívida de 2,6 milhões de euros. E o Santos não fez. Não tem essa de ser pego de surpresa. Não tem essa, não é surpresa para ninguém. Todo mundo sabia que o Santos ia tomar transfer ban. Talvez menos a diretoria. Não vamos tomar transfer ban. Caramba, a gente acreditava que o transfer ban iria vir no dia 26. Ué, você já não tem que pagar de qualquer jeito? Vocês iriam esperar até a última hora para pagar o transfer ban? É igual quando a gente era aluno de escola, quando o professor passava um trabalho com um período para você fazer de 2 meses para você desenvolver o trabalho e você só começa a se preocupar com o trabalho escolar faltando 2, 3 dias. O Santos ia fazer isso? Essa é a prova de bom planejamento? Essa é a reconstrução? Deixando tudo para os 45 do segundo tempo? Deixando tudo para o fim da fila? Sendo que são coisas que você poderia ter resolvido antes? Repito, o Santos pagou 2 milhões de dólares à vista para o Fortaleza. Só que o problema de você pagar esses 2 milhões de dólares ou euros para o Moisés à vista para o Fortaleza é que você não resolveu outra pendência. E essa pendência te prejudica. Porque você não pode contratar outros jogadores. O Santos quer contratar zagueiro? Vai contratar como se está impedido? O Santos trouxe o Oliva, vai registrar como, cara? Sendo que está impedido de fazer a contratação. Então, assim, parabéns, todos os envolvidos, uma vergonha, né? E aí eu faço de novo a reflexão. Por que será que todo mundo quer receber a vista do Santos? Porque a gente não paga ninguém. Resumindo, o Santos não paga ninguém. E a gestão ainda conta para nós que estamos em reconstrução. Olha, reconstrução para lá. O Santos está se reestruturando. Conceitos profissionais foram aplicados ao Santos. O Santos está melhorando. O Santos isso, o Santos aquilo. O Santos o cacete. É a mesma coisa. O Santos do Andrés Ueda é o mesmo do Marcelo Pirillo Teixeira. Só muda que, por enquanto, o Marcelo Teixeira não derrubou o Santos. Que no ano passado ele quase conseguiu esse feito. O Andrés Ueda ele conseguiu rebaixar. O Marcelo Teixeira não conseguiu. Mas lá na sua última gestão ele quase havia conseguido isso. Deve ser um sonho do Marcelo Teixeira jogar a Série B. Porque é tanta decisão amadora, é tanta decisão de caráter incompetente que, olha, pelo amor de Deus, não dá para defender em 2026, nenhum ano, na verdade, para defender Marcelo Pirillo Teixeira. E eu, que aplaudi muito os protestos do torcedor no último domingo, vamos continuar. Vamos continuar. Não vamos dar folga para esses caras. O 6-0, como a própria torcida jovem e outras organizadas colocaram em nota, né, pós-jogo, o 6-0 não apaga em nada a incompetência da gestão. Nada. A gestão segue ruim e não é um 6-0 que legal, maravilha, mar de rosas para todo mundo. Não. Não tem que ter isso. Tem que continuar a pressão, tem que continuar a protesto, tem que continuar tudo. Até que o Santos mude e que o Santos volte para o ciclo dos títulos e que volte para o seu torcedor. Porque o que existe hoje lá no Santos é quase que um império.
O fulaninho manda aqui e ninguém mexe nele. O fulaninho manda ali e ninguém mexe nele também. Uma vergonha a forma como o Santos é administrada hoje, tá certo? Então fica aí o registro, Santos punido na FIFA, mais uma vergonha pra nós, mais um transfer ban que o Santos toma. E ó, fica o spoiler, o do Caixinha tá vindo aí. Atenção, hein? Alô, vocês vão ser pegos de surpresa também? O do Caixinha tá vindo aí. Se preparem, porque até pra finalizar de fato, sabe por que essa decisão saiu só agora? Porque o Santos foi lá e jogou essa decisão no CAS. Só que por que o Santos jogou a decisão no CAS? Não é que o Santos achava que estava certo na situação. Porque o que acontece? Quando você toma uma primeira sanção, você pode mandar ela para a Corte Arbitral do Esporte, que vai reavaliar a situação. E aí, dependendo do caso, você até pode sair de derrotado no caso para vencedor. Só que na situação do Santos, não tinha razão para fazer isso. Não tinha razão. O Santos não cumpriu o acordo, não cumpriu o que estava assinado e, óbvio, vai perder. Sabe por que o Santos entrou no CAS? Porque é incompetente. Porque o Santos quis empurrar com a barriga e ganhar tempo. Só que empurrou com a barriga, ganhou tempo, mas não conseguiu ser competente a ponto de juntar míseros 2,6 milhões de euros para quitar uma dívida com um zagueiro fraquíssimo, que é o João Basso. Então, é isso, pessoal. Fica aí o alerta, o transfer ban do Caixinha também vai bater na telha, porque o Santos colocou 15 milhões de multa no contrato do português Pedro Caixinha, tá certo? Tamo junto, galera. Vou ficando por aqui. Deixem nos comentários as suas indignações com relação a Marcelo Pirillo Teixeira e hashtag Fora Teixeira, Fora Alexandre Matos, tá certo? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau!